O Inter tem amanhã no Uruguai, talvez o jogo mais importante do ano até aqui. Isso porque, se perde pro Nacional, basicamente está fora da Libertadores. Agora, se vence essa partida, encaminha a classificação para a próxima fase e, principalmente, traz uma tranquilidade nesse momento de turbulência que o trabalho de Roger Machado está sofrendo. Em um momento em que o Roger está sendo mais cobrado desde que chegou ao Inter. Então é um jogo que vale muito, tanto em termos de ambição para o restante da temporada, de classificação, como também de tranquilidade e de confiança. E para essa partida o Roger tem diversas dúvidas em diversos setores do campo. Então eu quero conversar contigo a partir de agora sobre ao menos 4 dúvidas que nós temos para essa partida de amanhã. Mas antes, deixa eu agradecer aos membros do canal. Muito obrigado pelo investimento mensal que vocês têm feito por aqui. Isso traz uma segurança para o meu trabalho. Então, colocar o nome de vocês aqui na tela é só uma das maneiras que eu estou encontrando de agradecer esse apoio, essa força também financeira com que eu faço por aqui. E estou preparando mais surpresas, estou preparando mais benefícios para todos vocês. E eu também quero te convidar, caso tu não seja membro, a se tornar membro do canal. Por um valor a partir de 8 pilinha por mês, o valor mínimo, tu ajuda a financiar esse trabalho, ajuda e apoia esse jornalismo colorado independente e sem rabo preso com ninguém. Então, se não vai pesar no teu bolso, se não vai te fazer falta, considere se tornar também membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo. Bom, a primeira e mais clara dúvida para a partida de amanhã contra o Nacional é justamente no meio de campo. O Roger vai de novo com 3 volantes, porque é o que o Roger tem feito nestas últimas partidas, jogando com 3 volantes. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Atlético Nacional e foi assim mesmo com este time reserva contra o Botafogo. O Roger vai manter isto para esta partida, vai jogar com este meio de campo mais pesado, digamos assim, com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. Não tem dado certo. E aqui, inclusive, eu assumo a meia-culpa, porque antes da partida contra o Atlético Nacional, quando saiu a escalação, eu ainda disse que achava uma boa ideia, justamente pelo fato de o Atlético Nacional ser um time que ataca muito, ter jogadores de velocidade, e o Bernabé já ter demonstrado que não é tão bom assim na marcação, então que poderia dar esta cobertura pro lateral colorado. Mas, obviamente, como ficou claro, não deu certo, não adiantou de nada. Essa tentativa do Roger acabou não rendendo os frutos esperados. E contra o Botafogo, mesmo com o time reserva, de novo não deu certo. E claro, o Nacional vive uma nova fase. É um time que nos últimos 6 jogos ganhou 5 e empatou 1. É um time que tá muito bem, principalmente no ataque. E o Roger vai ter que achar uma maneira de neutralizar essa equipe do Nacional. Achar este equilíbrio entre o Inter atacar, porque o Inter precisa fazer gols, e também evitar levar gols, porque tem levado muitos gols nos últimos jogos. Mas, sinceramente, eu espero que o Roger não faça de novo este esquema com 3 volantes, porque claramente não tem dado certo. O meio de campo do Internacional acaba se tornando um meio de campo lento, pouco criativo e, convenhamos, destes 3 volantes, o único que tem uma certa intensidade é o Fernando, justamente o mais velho, porque o Bruno Henrique é um jogador mais de saída de bola, ele não tem esta intensidade para marcação. Claramente isto está aparecendo para todo mundo que está vendo as partidas, e o Thiago Maia também está muito abaixo. Mas essa é a primeira dúvida e eu espero de verdade que o Roger não insista nesse erro, porque o Inter precisa vencer esta partida. E bom, se o Roger optar realmente, tomara que aconteça por não jogar com os 3 volantes amanhã, aí o Inter volta ao esquema com os 2 pontas. O Wesley de um lado, e aí tá outra dúvida. Quem joga do outro lado? Naturalmente, o que tem acontecido é o Bruno Tabata. Mas convenhamos, ele não vem atuando como o torcedor espera e acredito que não vem atuando nem como o Roger espera. E aí tem um jogador no banco que tá pedindo passagem, que é o Gustavo Prado. O Gustavo Prado, nas poucas oportunidades que vem recebendo,
tem entrado bem. Então, ao meu ver, esta é uma outra dúvida importante para o jogo de amanhã. Bom, o Roger não comete a cagada de novo de jogar com 3 volantes. Joga com 2 pontas. O Wesley é titularíssimo de um lado, inquestionável, não tem dúvida. Mas será que não é o momento de dar uma oportunidade pro Gustavo Prado, ao invés dessa oportunidade pro Bruno Tabata? Porque, como eu sempre digo por aqui, futebol é momento, merecimento neste momento. E, ao meu ver, o Gustavo Prado, neste momento, merece mais do que o Bruno Tabata. Então, há esta dúvida. Este questionamento. Sinceramente, eu acho que se o Roger colocar de novo os 2 pontas, vai o Bruno Tabata. O Roger tem muito dessa história de hierarquia, então acredito que vai o Tabata, mas deve haver ao menos essa dúvida na cabeça dele, pelo que o Gustavo Prado tem apresentado nestas poucas oportunidades que tem recebido. E a última dúvida é justamente sobre o homem de área, o centroavante, digamos assim, o cara que deveria ser o finalizador, o matador, o jogador que hoje, inacreditavelmente, o Inter não tem. Primeira dúvida, o Borré vai estar à disposição? Porque é isso que alguns colegas jornalistas têm dito, que o Borré pode ficar à disposição para atuar 45 minutos. Ou seja, jogaria muito mais no sacrifício. Seria um risco que o Internacional assumiria. Afinal, se o jogador ainda é dúvida e teria condições somente para 45 minutos, é sinal de que o Borré ainda não está bem recuperado da lesão. Então jogaria nesse sacrifício. E o Inter correria o risco de talvez até piorar essa lesão, agravar este quadro. Mas há esta possibilidade. Então esta é a primeira dúvida. O Borré vai estar à disposição? Se estiver à disposição, começa o jogo? A gente vai saber isso só mais tarde, só depois deste último treino que vai ser realizado nessa quarta-feira. E bom, se o Borré não for, que acredito que seja esta a tendência, o Inter pode jogar talvez com falso 9? Ou vai manter o Luca? O Luca vem sendo elogiado pelo Roger, mas há esta possibilidade de um falso 9. E uma possibilidade que inclusive o Nando Gross trouxe lá no canal Voz do Gigante, de talvez testar o Gustavo Prado, justamente porque tem apresentado um bom desempenho quando tem entrado em campo, como este falso 9. Ou talvez até o Wesley, mas aí teria que tirar o Wesley da posição dele, uma posição que ele tá bem, que ele tá recuperando o seu futebol, então aí seria uma outra história. Mas também há esta possibilidade de o Inter jogar com este falso 9. E aí, de verdade, embora sim tenha esta possibilidade, é algo que não me agrada. Não me agrada improvisar o Wesley por ali, não me agrada improvisar o Gustavo Prado por ali, mas é uma hipótese que tem sido levantada inclusive por colegas jornalistas, como foi o caso do Nando Gross. Então são muitas dúvidas para essa partida contra o Nacional. A única coisa que não é dúvida é que o Inter precisa vencer esse jogo, que ganhe de 0-0, como a gente diz no meio do futebol. A vitória amanhã novamente é inegociável. E o Inter, apesar de todos os desfalques, de estar com a confiança lá embaixo, de não estar bem fisicamente, de claramente a perna estar pesando, e por enfrentar um adversário que está muito qualificado, que recuperou seu futebol, vai ter que dar um jeito de conseguir essa vitória. Vai ter que dar um jeito de conquistar esses 3 pontos lá. Porque se não conquistar, a vida do Inter e a vida do técnico Roger Machado ficam muito complicadas. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que que tu acha dessas dúvidas? Opina, diz o que que tu acha, diz o que tu pensa sobre tudo isso que eu falei, a possibilidade de falso 9, Gustavo Prado ou Tabata, 3 volantes, 2 pontas. Vamos trocar aquela ideia. Tem muito assunto pra gente conversar e eu gosto de saber o que tu pensa. E se tu ainda não é inscrito no canal, faz favor, não feche esse vídeo antes de te inscrever. Já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. E claro, deixa teu like que me ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!